Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma paulada de dividendos que a Petrobras pode pagar para os investidores. Pessoal, esse dividendo pode superar mais de R$ 6 por ação. E imagina só, além de você ter um dividendo poderoso que a Petrobras pode te pagar, ela ainda tem um altíssimo potencial de valorização. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque lá no final eu vou revelar um fator que pode fazer a Petrobras dobrar de tamanho, se valorizar mais de 100% e ainda pagar grandes dividendos para você. Então fiquem comigo aí para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essas novidades da Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Para quem não sabe, quem é novo aqui no canal, a Petrobras representa 10% da minha carteira total. E perceba que eu tenho um portfólio bastante concentrado em pouquíssimas empresas e grandes partes dessa carteira com alta concentração estão em estatais, ou seja, o Banco do Brasil e a Petrobras. Então a volatilidade da carteira, ela tende sim, obviamente, né, ser mais elevada. Porém, eu acredito no longo prazo, então não tenho aqui preocupação de oscilações temporárias aqui na carteira, inclusive no patrimônio. Antes da gente entender, pessoal, o que é a Petrobras, ou seja, né, falar um pouco aí sobre múltiplos, perspectivas, dividendos e esse potencial que pode fazer a Petrobras valorizar muito no longuíssimo prazo, precisamos tratar aqui como a empresa ganha dinheiro. Porque o pessoal está acostumado, quando fala de Petrobras, somente lembrar de política, lembrar de Lula, lembrar de esquerda e se esquecem do principal fator que você deve se preocupar em qualquer empresa da Bolsa de Valores, independente dela ser cíclica ou não, que é o produto que essa empresa vende, como ela ganha dinheiro. E a Petrobras, ela é carro-chefe principalmente na parte de petróleo. O petróleo é o grande ouro da Petrobras, é o grande gerador de receita. E ela tem aqui, né, os seus derivados, como o diesel e a gasolina, né? Que são aí seus componentes derivados do petróleo. E quando você olha para o petróleo da Petrobras, perceba que 74% está atrelado aqui no Brasil. A produção real da Petrobras está no Brasil e ela acaba exportando este produto para outros países do Oriente Médio, como por exemplo a Ásia, a China, a Europa, e tem um pouco aí de participação no mercado norte-americano, mas acaba por não representar grande parcela da sua receita, tá? A Petrobras, ela é mais exposta nos BRICS, né? Ou seja, nos países ali do Oriente Médio no geral. E aí, pessoal, quando você olha para o petróleo, você tem que ficar vidrado no preço da commodity, no preço do barril do petróleo. E você pode utilizar esse site que eu uso aqui bastante, se chama Trading Economics, tá? Esse site dá para olhar aqui com bastante profundidade a oscilação do preço do barril do petróleo. Perceba aqui, ó, que nos últimos 10 anos o barril do petróleo oscilou de uma magnitude bastante expressiva. Mas sabe qual é a excelente notícia? Primeiro, o custo de extração da Petrobras é extremamente baixo. Quando a gente pega aqui, ó, o custo de extração por barril médio de petróleo fica nesta faixa, pegando aqui os resultados do primeiro trimestre de 2025, você consegue verificar um pouco desse custo médio por extração, que está na faixa de $28 o barril. Simboliza que para a Petrobras ter prejuízo, o preço do barril do petróleo precisa vir abaixo dos $28. Chances disso acontecer, pessoal, de verdade, tá? Bastante improvável. Por quê? Porque tecnicamente, se isso ocorrer, o mercado jamais vai deixar a commodity ficar desvalorizada a tal ponto de inviabilizar a produção global de qualquer commodity no mercado, seja petróleo, seja minério de ferro. As outras empresas têm um lifting cost, um custo de extração mais elevado, né, do que a Petrobras. Então, se todas as empresas do planeta parassem a produção, isso prejudicaria
a demanda global, não é somente nacional. Então o mercado não é bobo, ele não vai deixar nenhuma commodity se desvalorizar a tal ponto de chegar nesse nível. O que pode acontecer é por alguns períodos, por conta de uma recessão, o barril cair abruptamente, mas em seguida já há um reajuste nos preços. Então perceba que a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Então não há preocupação nesse quesito para o investidor de Petrobras, tá? Agora, um ponto bem interessante, pessoal, é que mesmo que com o barril mais depreciado, como hoje estamos verificando aí na faixa de 60 a 65 dólares o barril, o estado da Petrobras continua bilionário e a empresa tem conseguido reportar um resultado na faixa de 9 a 10 bilhões de dólares por trimestre. O que, se eu pegar aqui, né, a cotação do dólar atualmente e multiplicar aqui, ó, 10 bilhões e multiplica pelo dólar atual, nós temos aqui, pessoal, né, 53 bilhões de reais por trimestre. Se eu multiplicar por 4, isso nos dá 214 bilhões de EBITDA. Então, se a Petrobras, na média, continuar reportando 200 bi de EBITDA por ano, pessoal, isso aqui é magnífico, tá? Porque a ação hoje poderia estar extremamente descontada. Observando pela lógica do EV sobre EBITDA, era para a empresa estar cotada em 7 vezes. Hoje, com esse EV sobre EBITDA, temos uma empresa em 3,5. E caso hoje a Petro, né, fosse cotada pela sua média de EV sobre EBITDA, pessoal, isso daqui daria, descontando o valor de firma, aproximadamente 1,2 trilhão de reais. Dividido aqui, né, pelo valor de mercado atual de 440 bilhões, isso nos dá um potencial de alta nas ações de 189%, tá? Fora que utilizando o preço justo do Graham, aqui na Petrobras, a gente percebe que a ação também está ultra barata, porque hoje pelo preço justo era para a empresa custar R$ 91, dividido pelo preço atual, potencial de alta de 195% nas ações. Fora que também, pessoal, né, com essa política de que caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga um mínimo para o acionista de 4 bilhões de dólares, isso traz um provento muito bom para o investidor, porque, ó, se ela paga 4 bilhões de dólares, multiplica isso aqui pelo dólar atual e a gente supõe um operacional parecido, a gente tem para a Petrobras, no pior cenário, um provento na faixa de quase 10% ao ano. Então, num cenário otimista, pode trazer até mais do que isso, e já num cenário pessimista, Petrobras poderia te proporcionar 9,7% ao ano em dividendos, tá? E você pensa comigo, a Petro continua crescendo aqui, há uma faixa, colocando aqui um ROI médio, ROIC, né? No caso das petrolíferas, a gente utiliza ROIC, porque já desconta a dívida líquida em sua composição. Então a gente considera 9,4% ao ano de crescimento bruto na Petrobras, no sua base de EBITDA ou de lucro líquido. E se eu somar, consequentemente, por um dividendo médio na faixa de 10, temos um retorno embutido no preço da ação de 19,45% ao ano. Detalhe que Petrobras deu até mais retorno nos últimos 10 anos, ficando aqui quase 1.300%, que dá, utilizando aqui a taxa, né, anual composta de maneira equivalente, 1.300%, né? Consequentemente aqui, ó, em 10 anos no tempo, 1.300%, você tem uma rentabilidade anual média na faixa de 30% ao ano. E já desconsiderando a inflação, que o retorno da Petrobras ficou na faixa, né, de 800% de forma acumulada, você teve 24,57% ao ano de retorno. Então foi um retorno muito acima do esperado. E detalhe que grande parte desse retorno proporcionado pela Petrobras foi advindo dos dividendos, porque a própria valorização nominal da ação nem foi tão alta. Perceba aqui que pegando, ó, numa lupa padrão, a cotação nem saiu muito do lugar, se valorizou 300%. Foi bom? Foi, mas grande parte do retorno veio advindo dos dividendos da empresa. Então olha só o potencial que a Petrobras trouxe. Apenas R$1.000 se multiplicou quase em 4 mil, 100 mil virou 400 mil e 1 milhão virou 4 milhões. Então não subestime o poder das estatais no Brasil. Por mais que tenha volatilidade, você pode conseguir sim um retorno fenomenal. E perceba que várias gestões ruins passaram na Petrobras. E mesmo assim, tá? Por ser uma boa empresa, ela conseguiu superar tudo isso. A mesma coisa que acontece com o Banco do Brasil. Pode vir a pior gestão do planeta. É a prova de idiotas, como já dizia o Peter Lynch, né? Consiga uma empresa na sua carteira que qualquer idiota consiga gerenciar. Porque, consequentemente, independente do cenário que, no caso, essa gestão colocar, né? A empresa, ela vai conseguir passar o pano e crescer, mesmo assim com uma gestão não muito eficiente, tá? E agora, pessoal, considerando o múltiplo, pegue o ratio do Peter Lynch, 4,12 de EV sobre EBITDA e subtrai por uma taxa de crescimento de 9,1, temos uma empresa cotada por 0,45 de PEG Ratio. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade em todas as ações. Então perceba que hoje ela está abaixo de 1. Denota que sim, a ação está
ultra mega barata, tá? Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, preço justo do Graham, todos os cálculos que vocês fizerem, vocês vão ver que a Petrobras está descontada. Mas é claro que bom senso, você não vai colocar 100% da sua carteira em Petrobras, você vai ter uma leve diversificação, né? Mas aí é muito pessoal, tem gente que gosta de colocar mais posição, depende de cada um e do seu estômago. Se você vai suportar ter uma volatilidade elevada na sua carteira, eu acho que compensa, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação pelo potencial de retorno que as estatais no Brasil podem trazer na sua carteira. Justamente por serem mais banalizadas pelo mercado, proporcionam assimetria de preço, trazendo um potencial de rentabilidade mais elevado, tá? Pablo, pelo amor de Deus, pra mim você tá falando grego. Eu não entendo nada do que você fala. É muito difícil, tá, acompanhar você em tempo real. Gosto dos vídeos, acho bacana. Mas será que você tem alguma coisa que me proporcione praticidade, mitigue meu risco e traga uma potencialidade de retorno mais elevada na minha carteira? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações para você estudar em tempo real. Segundo fator, falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter ali um sequer trabalho para que isso aconteça, que já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Então olha só o potencial. E terceiro fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, conseguiu mais de 40% ao ano de rentabilidade. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta vocês clicarem em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, o grande fator aqui de crescimento na Petro é o que a gente chama de margem equatorial, que é um projeto que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então, além dela estar extremamente barata nos múltiplos atuais, a margem equatorial pode crescer a empresa abruptamente, dobrando a capacidade de produção de petróleo, crescendo a demanda, commodity estável, isso também é muito bom, até em alta poderia ajudar, e custo de extração reduzindo, vai fazer com que a empresa tenha ali uma geração de crescimento bastante interessante. Então a margem equatorial é a cereja do bolo na Petrobras. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. É muito importante, pessoal, que vocês se inscrevam, tá? Quanto mais inscritos esse canal tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado, mais gero valor para vocês e mais faço aí muitas pessoas felizes compartilhando conhecimento de qualidade e totalmente de forma gratuita, tá? E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!